expulsar as doenças do seu corpo, para você manter as doenças bem longe da sua realidade. E além disso, eu vou te ensinar também, vou te mostrar formas de como incluir esses alimentos na sua rotina diária. Então, olha, essa live promete, vai ser muito boa, que vai gerar muito valor para o seu dia a dia e para a sua saúde. Então, olha, já vai deixando o seu like, porque assim o YouTube entende que o conteúdo é relevante e distribui para mais pessoas. A meta desse nosso vídeo aqui é de 5.000 likes, hein? 5.000 likes. Eu conto com você pra gente alcançar essa meta. Então, ó, já deixa o seu like, hein? Então, por que esses alimentos eles devem ser consumidos? Primeiro, porque eles são capazes de reduzir o risco de doenças cardiovasculares. As doenças cardiovasculares, atualmente, elas são a principal causa de morte, não só aqui no Brasil, como também no mundo inteiro. Então, todos os anos, ao redor do mundo inteiro, cerca de 18 milhões de pessoas morrem por conta de doenças cardiovasculares. Ó, para você ter uma ideia do quão grave é esse problema, a segunda causa de morte é apenas metade, causa apenas metade do número de mortes causadas pelas doenças cardiovasculares, incluindo infarto, derrame, e que a gente sabe, que a gente sempre conversa aqui, estão diretamente ligadas aos seus hábitos. Se você fica muito estressado, se você consegue controlar a sua ansiedade, se você come bem, se você faz atividade física, se você dorme bem, se você tem relacionamentos saudáveis, então tudo isso interfere, influencia na sua saúde cardiovascular. E, como a gente sabe, né, o grande problema das doenças cardiovasculares, um dos grandes problemas, são justamente as placas de aterosclerose, tá? Então, esses alimentos aqui, eles também vão te ajudar a se prevenir das placas de aterosclerose. Além disso, além de te proteger contra as doenças cardiovasculares, esses alimentos também vão te proteger contra o câncer. Como eu falei, a primeira causa de morte, doença cardiovascular. Segunda causa de morte, câncer, tanto no Brasil quanto no mundo. E aí são diversos tipos de câncer. Mama, intestino, próstata, estômago, que também estão diretamente relacionados aos mesmos hábitos que causam ou previnem as doenças cardiovasculares. Então, ó, sem enrolação, vamos para os alimentos. Porque o alimento número 7, eu separei 7 alimentos aqui para vocês. O alimento número 7, na verdade, são 2. São as frutas cítricas e as frutas vermelhas, que são ricas em vitaminas C, vitamina B, em minerais como potássio, magnésio, fósforo, cobre. A gente sempre fala aqui da importância do potássio, da importância do magnésio para a pressão arterial. A gente sabe que o consumo adequado desses minerais é fundamental para manter uma pressão arterial controlada. Então, mantendo uma pressão arterial controlada, você vai garantir também a sua saúde cardiovascular. Além disso, as frutas cítricas e as frutas vermelhas também têm flavonoides e carotenoides, que são substâncias antioxidantes e anti-inflamatórias. Lembrando também que as doenças cardiovasculares também são causadas pelo estresse oxidativo e também por inflamação. Então, se a nossa alimentação combate o estresse oxidativo e combate a inflamação, essa alimentação é uma alimentação amiga da nossa saúde cardiovascular. Então, quais são as frutas cítricas que a gente consome geralmente? Laranja, acerola, abacaxi, tangerina, limão. E quais são as frutas vermelhas? Morango, cereja, framboesa, romã, goiaba, melancia. Então, as possibilidades são inúmeras, né, pessoal? Então, as frutas elas são muito importantes na nossa alimentação e o ideal é você já garantir o seu consumo de frutas lá pela manhã, para você se livrar ali durante o restante do dia. Então, ó, 7º alimento são as frutas, ó. Vai deixando o seu like, tem mais gente assistindo do que like, tá? O like é muito importante, a nossa meta é 5.000 likes nesse vídeo aqui e também escreve aí nos comentários de que parte do Brasil ou do mundo você me assiste agora. Eu estou aqui no Rio de Janeiro, capital. E você? Me conta aí no chat, também nos comentários, que eu quero te conhecer melhor. E ó, se você estiver ao vivo, deixa a sua mensagem no chat que eu vou responder ao final da live, ok? 6º alimento são os alimentos ricos em ômega 3, que é o que a gente chama de uma gordura boa. Então,
esses alimentos, eles fornecem substâncias chamadas protectinas e resolvinas, que são substâncias anti-inflamatórias. Pelo nome a gente vê, né, que são boas substâncias. Protectina, que protege, e resolvina, que resolve. Então, só pelo nome a gente vê que faz bem para a saúde. Então, esses alimentos ricos em ômega 3, eles também são antioxidantes. Eles previnem os danos celulares causados pelo estresse oxidativo e também são anti-inflamatórios. Então, eles reduzem a presença de substâncias de citocinas inflamatórias e também de eicosanoides, que são substâncias liberadas durante a inflamação. Então, esses alimentos ricos em ômega 3, eles protegem contra aterosclerose, que são as placas de colesterol, contra artrite, pancreatite, alergias, pneumonia e outras doenças inflamatórias. Quais são os alimentos ricos em ômega 3? Salmão, atum, sardinha, frutos do mar de modo geral e também a chia, a linhaça e o gergelim. Então, ó, quer uma dica de como incluir esses alimentos no seu dia a dia? Na manhã, né, quando você for comer a sua fruta, digamos que você vá consumir um mamão. Mamão é um excelente fruta. A gente não colocou aqui nas frutas vermelhas, mas um exemplo. Você vai consumir o seu mamão, coloca lá um pouquinho de chia, um pouquinho de linhaça, que vai aumentar ainda mais o poder, o valor nutritivo desse mamão, tá? Então, quinto alimento são os vegetais verdes escuros, ricos numa substância chamada sulforafano, que é capaz de eliminar a gordura no fígado. Gordura no fígado, pessoal, é um problema muito grave. Até pouco tempo atrás, a cirrose, por exemplo, era uma doença que, basicamente, apenas pessoas que bebiam muito tinham cirrose, mas hoje a gente vê que a esteatohepatite não alcoólica, que é causada principalmente por hábitos de vida pouco saudáveis, ela vem se tornando a principal causa de cirrose. Então, gordura no fígado é muito perigoso e também está diretamente relacionado à sua alimentação, à sua atividade física. Então, esse sulforafano, que combate a gordura no fígado, também é um antioxidante muito poderoso, capaz de inibir radicais livres e também combater o envelhecimento precoce das células, que é justamente a consequência do estresse oxidativo. Além disso, esses vegetais verdes escuros, eles protegem o nosso sistema circulatório, reduzem os danos do excesso de açúcar e também possuem substâncias alcalinizantes que regulam o pH do nosso corpo, reduzindo assim o risco de inflamações. Ó, informações valiosas, hein? Por que que você ainda não se inscreveu aqui no nosso canal? Todos os dias, milhares de pessoas passam aqui em nosso canal e não se inscrevem. Então, para você ter uma ideia, 15% das nossas visualizações são de inscritos. Então, se você já assistiu aqui vários vídeos em nosso canal, ou se você está chegando agora e ainda não se inscreveu, aperta nesse botãozinho aqui embaixo para se inscrever, que não te custa nada e você vai ser sempre o primeiro a saber das melhores informações de saúde. Se você já é inscrito no nosso canal, um beijo, um abraço, muito obrigado pela sua preferência e pelo seu apoio. Nosso quarto alimento que a gente sempre fala aqui, é um tempero, talvez seja o principal anti-inflamatório da natureza. A gente sempre fala coisas boas desse alimento aqui, que é a cúrcuma, que tem como principal princípio ativo a curcumina, tá? E a curcumina, ela é melhor absorvida quando está combinada com a piperina, que é a pimenta preta. Cadê a minha curcumina aqui, ó? Eu tomo a minha curcumina. Aqui, ó, não sei se vocês conseguem ver, ó. João Migovski, a curcumina com a piperina. Não sei se vocês conseguem ver, mas tá aqui, ó, curcumina 500mg, piperina 10mg. Eu tomo cerca aí de 6 comprimidos por dia. 6 vezes 250 é 1.500, correto? Então eu tomo 1,5 grama de cúrcuma por dia. E quando ela é combinada com a piperina, a absorção aumenta exponencialmente. E a curcumina, ela é capaz de reduzir marcadores inflamatórios, como, por exemplo, a proteína C reativa. Então ela reduz a inflamação da artrite, do diabetes, da obesidade e de outras doenças também. Então a curcumina, pessoal, é uma excelente opção aí
para quem quer ter mais saúde e ela também modula o nosso sistema imunológico. Então ela favorece o funcionamento do nosso sistema imunológico também. Então, para se prevenir de infecções, é uma excelente opção também. Para tratar alergias, para tratar asma, nós também temos evidências do benefício da curcumina, inclusive em crianças, tá bom? Terceiro alimento é o tomate, rico em vitamina C, potássio e licopeno, uma substância antioxidante, anti-inflamatória, que está relacionada aí à prevenção de vários tipos de câncer, principalmente o câncer de próstata. O tomate é repleto de antioxidantes, anti-inflamatórios, e que é uma dica para melhorar a absorção do licopeno, cozinha em fogo baixo o seu tomate com só um pouquinho de azeite de oliva extra virgem, bota uma pimentinha do reino, bota uma folhinha de manjericão, uma pitadinha de sal, ó, fiquei até com água na boca, já tô pensando nessa saladinha aqui pro meu almoço, porque não tem nada melhor do que um tomate com um pouco de azeite, pitada de sal, pitada de pimenta do reino e uma folhinha de manjericão. É uma delícia, uma combinação perfeita. Nosso segundo alimento é o que eu acabei de falar aqui. Como que eu falei para você? Cozinhar o tomate com um pouquinho de azeite de oliva extra virgem. E ó, o azeite de oliva extra virgem, ele é rico em antioxidantes, como os polifenóis que são capazes de combater a inflamação e reduzir o risco de doenças cardiovasculares e também de câncer, que é o nosso principal objetivo aqui nesse vídeo. Além disso, o azeite de oliva é uma gordura saudável que reduz o colesterol ruim e aumenta o colesterol bom. Mas olha, não é para você tomar 1 litro de azeite de oliva, tá bom? É ali meia colher de sopa, né? 7 ml de azeite de oliva é uma quantidade bastante razoável para você consumir ao longo do dia, até mesmo porque o azeite, ó, o preço do azeite, ó, disparou, não tô entendendo nada. Comprei esses dias aqui, o azeite estava 25, já não estava barato. R$ 25 o azeite, mas agora você não encontra por menos de 40. Então, vamos maneirar aí nos preços, né? Porque senão fica difícil pro pessoal comprar. E aqui, nosso primeiro alimento, e aí tem que tomar cuidado, porque um desvio vai fazer com que esse alimento deixe de ser saudável e passe a ser entre aspas, veneno. Então, esse alimento, ele é rico em flavonoides, rico em catequinas, rico em epicatequinas, que são substâncias anti-inflamatórias e antioxidantes. E qual é o ponto principal desse alimento? É que ele é muito bom para a saúde dos vasos sanguíneos. Então ele é capaz de reduzir o risco de infarto e também de AVC. Ele faz muito bem para a saúde dos nossos vasos e também é capaz, por que não, de reduzir a pressão arterial. Esse alimento é o chocolate, mas pessoal, não é qualquer chocolate. Não é o Kit Kat, não é o Bis, que na verdade nem são considerados chocolate, né? São um biscoito de wafer. Não é o Serenata de Amor, não é o Sonho de Valsa, não é o chocolate ao leite, que tem como primeiro ingrediente o açúcar. Não, é o chocolate com alto teor de cacau. E quando eu digo alto teor de cacau, é acima de 65%, 70%. Então é o chocolate amargo, ok? Ah, mas não gosto de chocolate amargo, eu gosto do chocolate docinho. Ó, não é para você comer uma barra inteira de chocolate amargo. É para você comer ali 1 quadradinho, 2 quadradinhos no máximo, que você já vai ter os benefícios desse alimento para a sua saúde, ok? Então, outra coisa também é que o seu paladar ele vai se acostumando. Então no começo vai ser difícil, vai ficar muito amargo, mas depois você vai treinando o seu paladar e ele vai se acostumando, ele vai se adaptando a esse novo alimento e no final das contas você vai estar adorando o chocolate amargo. Pessoal, já vou responder as perguntas, mas antes, deixa eu te fazer um convite. E o convite que eu quero te fazer é o convite para você começar a partir de hoje a se prevenir tanto das doenças cardiovasculares quanto do câncer, com mudanças nos hábitos, sem precisar de médico, sem precisar de remédio, sem precisar fazer um monte de exame, sem precisar de nutricionista, de educador físico, sem precisar de nenhum profissional de saúde, precisando apenas de você, da sua boa vontade e da sua disposição de ter uma vida com mais saúde, mais disposição e mais energia. Então, ó, o meu convite é para que você leia o meu livro, O Código da Longevidade. Eu vou deixar o link na descrição e também nos comentários fixados. Então clica agora aí no primeiro link da descrição ou no link do comentário fixado,
adquira agora mesmo o seu Código da Longevidade, coloque em prática as orientações do livro e inicie a contagem regressiva para a sua vida se transformar para melhor. Então, ó, clica agora no link, adquira o seu Código da Longevidade e vamos para a minha parte favorita das lives, que é a parte onde nós conversamos aqui no chat. Vamos ver quem me deu bom dia hoje, hein? Quem não me deu bom dia ainda dá tempo, hein? Quem tá quieto, quem tá mal educado hoje, ainda dá tempo de mandar bom dia aqui e de falar de onde tá me assistindo, hein? Que eu quero saber. Vamos ver o que o pessoal tá falando aqui. Um bom dia para Cássia Maria, minha grande amiga Cássia de longa data. Um abraço também para Débora Santos. Ó, a Cássia já deixou o like. E você, já deixou seu like? A nossa meta é de 5.000 likes. Estamos com 65. Ainda temos um longo caminho pela frente. Um abraço para Aparecida Martins, para o meu amigo Robson Zerrob de Maceió, que está sempre aqui. O Daniel Guilherme de Americana também está sempre aqui. Obrigado, um abraço para Lu Maia, que está pedindo a curtida. Cadê a curtida do pessoal? Abraço também para Elizabeth Alves, aqui do Rio de Janeiro, para Cleide Martins, de Itapaci, Goiás. E a Simone Alves Macedo, que, bom dia, doutor, quais as frutas para má circulação? Simone, tem um vídeo exatamente sobre esse assunto aqui em nosso canal. As melhores frutas para a má circulação. Vai lá, assiste o vídeo, compra as frutas e já começa a consumi-las. Mas ó, já vou te adiantar, uma fruta boa é a laranja, tá? Porque ela é rica em vitamina C, rica numa substância chamada hesperidina, que inclusive está contida no Diosmin, por exemplo, que é um medicamento utilizado para a circulação. Então a laranja é uma opção, mas ó, não é para tomar o suco da laranja, tá? É para comer a laranja, de preferência com bagaço e tudo. Então essa é uma das frutas. Vai lá no nosso vídeo para você ver as outras frutas. Um abraço aqui para o Josenaldo Hilário. Que assunto super interessante, sou daqui de João Pessoa. Valeu, Josenaldo, tô com saudade de João Pessoa, hein? Fui aí uma vez na vida, faz tempo, eu era um pré-adolescente, mas cheio de vontade de voltar aí em João Pessoa, porque eu amo o Nordeste. Um abraço aí para Silene Amorim. Doutor, meu pai tá com a glicada um pouco alta, ainda não é pré-diabetes. O que ele deve comer para não aumentar e evitar? Silene, ele tem que evitar produtos ultraprocessados, ele tem que evitar produtos industrializados, ricos em sódio, tem que evitar doces, frituras, tem que fazer atividade física. E aí o que ele vai comer? Ele vai comer grãos integrais, vai comer frutas que não tenham um índice glicêmico muito alto, como por exemplo a maçã, como por exemplo o abacate. Ele pode consumir aveia, chia, linhaça, ele pode fazer o uso do vinagre de maçã, que é uma excelente opção para controle da glicemia. Então essas são as medidas que o seu pai pode tomar. Vou dizer aí, ó, faz o seguinte, atividade física, bota o coroa para caminhar e ó, vinagre de maçã, 1 colher de sopa, 3 vezes ao dia. Antes do café, antes do almoço, antes do jantar. Vamos ver se a glicemia dele vai melhorar ou não. Simone, não, primeiro um abraço aqui para Madalena Inácio, de Maceió. Maceió eu não conheço, hein? Tem que conhecer. Um abraço para o Rui Barbosa da Silva, de Salvador. Rui, eu fui para Salvador uma vez, eu era pequena, era criança. Vou contar essa história aqui que é um pouco engraçada, né? É triste para mim, mas eu gosto de contar essa história. Eu fui para Salvador, eu tinha 8, 9 anos de idade, eu sempre gostei de experimentar as coisas, né? Experimentar as comidas locais. Eu vou na praia, eu como tudo que as pessoas passam oferecendo, menos o camarão, né? Aquele camarão que fica horas ali no sol, eu não como, porque eu também não sou maluco. E eu queria porque queria comer o acarajé. Mas a minha mãe e o meu pai, sempre muito preocupados com a minha alimentação, que eles não queriam me dar o acarajé da rua. Então a gente foi num mercado lá, que era super bonito, e comemos o acarajé. Comeu o acarajé, inclusive o acarajé não era nem frito, era o acarajé que era cozido, assado, não sei qual era o tipo de acarajé, sei que não era o acarajé tradicional. Comi o acarajé, meu amigo, não deu outra. Passei mal, muito mal, fiquei vomitando, não consegui curtir o passeio que a gente estava fazendo pelo Pelourinho, vomitei no Pelourinho, foi um Deus nos acuda. Fiquei até com trauma de acarajé durante algum tempo, mas depois, obviamente, eu enfrentei esse medo, comi o acarajé e hoje, ó, amo um acarajé. Tem que ser bem feito, obviamente, mas o acarajé
É uma delícia. Essa história aí que eu tive em Salvador. Pergunta da Simone Alves. Oi, doutor, essa curcumina é em cápsulas ou é em pó? Simone, é em cápsulas, olha como é que é, ó. Tá vendo? É em cápsulas. Eu utilizo a curcumina da Analítica, como vocês podem ver aqui, porque é o fornecedor que eu confio, ok? É o que eu tomo, é o que a minha mãe toma, é o que minha mãe tomou ao longo de toda a quimioterapia dela, ao longo de toda a doença dela, né, o linfoma de Hodgkin, e eu também tenho certeza absoluta que a curcumina ajudou na recuperação da minha mãe do câncer. Um abraço para o Antônio Tomé, que está sempre aqui com a gente também, de Brasília. Abraço para Wanda Mancuso, para Elizabeth Alves, eu já mandei abraço, aqui do Rio de Janeiro. Cleusa Soares, bom dia, doutor, tudo bem? Eu gosto muito dos seus vídeos. Eu só cozinho usando azeite. Eu criei receitas de kefir usando azeite e curcumina. Ficaram tudo ótimo. Olha, Cleusa, gostei, hein? Gostei. Como é que é essa receita de kefir? Compartilha com a gente aí, Cleusa. Se quiser compartilhar comigo, ó, o e-mail aqui do canal é canaldoutor, escrito, né? doutorjoão@gmail.com. Manda essa receita pra gente, que kefir é excelente, eu não sei fazer e vai ser ótimo aí reproduzir a sua receita aqui em casa. Antônio Tomé, falando que gosta muito de chocolate amargo, o problema é que comeu uma barra inteira. Antônio, meu amigo, tava com fome, hein, querido? Comeu a barra inteira, mas era o amargo ou era o meio amargo? Tem que tomar cuidado, hein? E aquilo, mesmo que seja 100% cacau, pessoal, é só um pedacinho, porque o cacau, ele é calórico, ok? Então tem que tomar cuidado aí com a quantidade consumida. Carmélia Lima, muito obrigado, Carmélia. Um abraço para a senhora. Simone, valeu, Simone, de nada. Zenaide de Guarulhos, São Paulo, um abraço, Zenaide. Bom dia também para Elizabeth Novaes, que, se eu não me engano, é Elizabeth de Angola? Ou não? Eu acho que é, hein? Abraço também para Denise Campolim, que está sempre com a gente aqui, e também para Zenaide, que eu já falei aqui, que mora em Guarulhos. Pessoal, é isso, hein? Nossa live aqui sobre os melhores alimentos para expulsar as doenças do corpo. Era isso que eu queria falar com você. Vou deixar aqui 2 sugestões de vídeo para você continuar em nosso canal, tá? Não saia daqui, continue se informando, continue melhorando a sua saúde aqui no canal Doutor João, tá? Ó, as sugestões de vídeo são as seguintes, mas antes um abraço para Maria Eliette, aqui do Rio de Janeiro. As sugestões de vídeo são as seguintes. Ó, esse aqui é sobre um suplemento / medicamento que pode te ajudar na pressão alta, que pode te ajudar nas dores, na insônia e na ansiedade. E esse aqui sobre uma bebida que pode reduzir a glicemia do seu sangue. Um abraço por último para Maria das Graças, de Macapá, Elizabeth Novaes. Então eu confundi a Elizabeth, tem uma outra Elizabeth que é lá de Angola, e Marilene Bispo de Volta Redonda. Pessoal, um beijo para vocês, tchau, tchau, até a próxima, tamo junto, muito obrigado pelo tempo, muito obrigado pela sua atenção. Tchau, tchau.